Eu saúdo a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu sei que está de máscara, sei que está difícil, mas eu vou insistir com você um pouco mais. Até porque nós temos uma audiência, não é, fora dessas quatro paredes, que está se abastecendo não só da palavra, dos louvores que saem desse altar, mas da sua intercessão, que vem muitas vezes através de um amém, através de um glória a Deus, através de um aleluia. E quando nós fazemos isso, nós lançamos glórias aos céus. Deus derrama glória, Deus derrama graça sobre a terra. Quantos creem nisso? Então eu vou saudar de novo, você vai soltar um grito de glória a Deus, bem forte, bem poderoso, um amém bem poderoso, que vai alcançar essas pessoas que estão inclusive nos ouvindo pela internet. Amém? Estão comigo nisso? Então eu saudo a amada igreja, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém? Glória a Deus. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, não é pela internet, eu louvo a Deus pela sua vida e clamo a Ele que essa graça e essa paz que nós estamos recebendo aqui nessa noite também alcance a sua casa, a sua parentela, invada todo o seu lar, em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto a gente estava ali sendo ministrado pelos louvores, eu olhei aqui para o altar e aquelas meninas que vocês estão vendo aqui, aliás, todas elas são filhas, não é, de membros dessa igreja. Meninas que nós vimos crescer. Eu estou nessa igreja há quantos anos, meu amor? 12 anos. Então, se minha filha, uma das minhas filhas que estava aqui tem 16, então ela tinha 4 quando aqui estivemos. E hoje é uma adolescente, quase uma mulher. Então todas as outras estão nesse mesmo nível. Giovana Vitória, Júlia, Yasmin, vamos lembrando o nome. Posso esquecer de nenhuma agora. Já comecei a falar a Maria Eduarda, Maria Gabriela, a Esther, não é? Esqueci de alguma? Não. Isso é prova de que a palavra de Deus funciona. Porque quando diz que ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda que for velho, jamais se desviará dele, se cumpriu na vida dessas jovens adolescentes que vocês viram aqui. Então aqui não era simplesmente uma dança acontecendo, era profecia de Deus se cumprindo. E se cumpriu na minha vida, na vida dos meus filhos e na vida de alguns pais que aqui estão. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que há alguém aqui que precisa ouvir essa palavra. Essa palavra é para você, vai se cumprir na sua vida também. Deus tem promessa para a vida dos seus filhos, e Ele há de cumprir. Você não vai ver os seus filhos desamparados, os seus filhos não vão se desviar definitivamente, não. Pode até acontecer por um tempo, mas em nome de Jesus, a palavra de Deus é soberana, e ela vai se cumprir na sua vida. Quantos recebem em nome de Jesus? Amém. Então, para que, logo após a leitura da palavra, não haja mais nada a acrescentar, eu quero pedir que vocês coloquem de pé por apenas mais uma vez, em reverência à leitura da palavra de Deus. Pessoal do som, da comunicação, se puder colocar aquele fundo musical que anteciparam aqui, fiquem à vontade, podem colocar. O texto é o do livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Você encontra no Novo Testamento, Mateus, Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Evangelho, segundo ele escreveu São Marcos, no capítulo de número 14, nós vamos ler a partir do verso de número 32. Quantos encontraram? Digam amém. Amém. Eu ainda vejo o barulho das páginas sendo passadas. Que som maravilhoso, não é? Acaba sendo um problema, porque a tecnologia vai tomando da gente, esses pequenos prazeres, da Bíblia folheada. Mas a tecnologia é uma bênção, não é? Com a Bíblia no celular, nós conseguimos ler a Bíblia com muito mais frequência, sim ou não? Afinal de contas, o livro ele é um pouco pesado, não dá para a gente ter ele à mão a todo tempo. Mas hoje você tem a tecnologia a seu favor.
Você pode, em qualquer lugar que você esteja, na fila de um banco, no intervalo de um trabalho, do seu almoço, abrir a sua Bíblia e ser ali abastecido pela palavra de Deus a qualquer tempo, em qualquer momento. Use a tecnologia em seu favor. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 32 adiante, diz assim: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco mais, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes viar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados. E não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque sua Bíblia sobre o banco. Vamos orar por ainda mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, a sua palavra foi lida. E ela é vida para as nossas vidas. Senhor, e é a tua noiva, a tua igreja, Senhor, que está diante dessa palavra que foi lida, os oráculos do Senhor abertos diante dos nossos olhos. Senhor, para que seja ela edificada para louvor da tua glória. Deus, no nome de Jesus, toma a boca do pregador agora. Tenha total liberdade, Senhor, fala aquilo que lhe aprouver. Coloca, Senhor, um anjo de guarda adiante dos meus lábios, para que nenhuma palavra que não proceda do teu trono chegue até a tua igreja. Senhor, mas que toda aquela que for boa para a edificação, mais afiada do que espada de dois gumes, mais penetrante e mais cortante, a ponto, Senhor, de separar juntas e medulas, alma e espírito, seja essa a palavra que chegue ao coração do teu povo nessa manhã, no nome de Jesus. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. A palavra de hoje é uma palavra um pouco diferente daquelas que você tem o costume de me ouvir pregar. Normalmente, nossas palavras são mais efusivas, pontuadas, direcionadas para um fim específico. Mas hoje aprovo ao Deus que nós trouxéssemos uma palavra expositiva. Eu quero compartilhar com vocês o que foram aqueles últimos momentos de Jesus que antecederam a crucificação dele naquele madeiro, naquele dia fatídico, naquele dia tétrico, naquele dia horroroso, em que o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Salvador, foi colocado numa cruz, por mim e por você. E a primeira pergunta que eu faço é: por que ele escolheu a cruz? E a pergunta que eu gostaria que você ficasse no seu coração desde agora, porque não foi simplesmente um ato, não foi simplesmente um objeto, não foi simplesmente um momento, mas foi toda uma trajetória, foi uma série de escolhas, uma série de renúncias, até que a cruz chegasse.
aquele dia remontava o dia da última ceia. A última vez que Jesus ia comer, ia se alimentar, ia fazer uma refeição com os seus discípulos. E normalmente eu acredito que isso acontecia de uma forma muito alegre. Quero imaginar como é que é na sua casa, quando toda a família se reúne ao redor da mesa. Hoje é domingo, dia de Santa Ceia, dia que nós separamos para um memorial, para celebrar o corpo e o sangue de Cristo. A mesa está posta, o pão e o vinho estão ali sobre a mesa, aguardando o momento em que nós vamos compartilhar dele, e através dele declarar uns aos outros: eu faço parte de você, você faz parte de mim, e nós fazemos parte do Senhor Jesus Cristo e da família que ele vai vir buscar, quando ele voltar para buscar a sua parentela, os seus filhos e filhas, os seus irmãos e irmãs, nas nuvens, na glória, para habitar com ele, para sempre, na terra que está preparada para mim e para você desde a fundação dos tempos. E acontece que nesse dia, quando nós reunimos a família, na nossa casa mesmo, normalmente é um dia de alegria. Na mesa todos falam, todos brincam, um alfineta o outro, a gente é obrigado muitas vezes a chamar a atenção dos filhos. Alguns não comem, outros comem demais. Mas é sempre um momento muito alegre quando a família está junta ao redor da mesa. Jesus estava ali com aquele que ele chamou de amigos. Em determinado momento, Jesus já não chama mais os seus discípulos de servos, mas os chama de amigos. Porque o amigo sabe o coração do outro, conhece o coração do outro e se alegra, independente da circunstância, com a presença do outro. Mas aquele era um dia diferente. As risadas estavam um pouco menores. Não havia tanta alegria no ar, o clima era de tristeza, era de abatimento. O clima estava literalmente pesado. Alguma coisa estava diferente, alguma coisa estava mais triste. O clima era de apreensão. Um pouco antes eles haviam estado na casa de Simão, o leproso. Maria Madalena entra com um vaso de alabastro, quebra. O perfume daquele incenso toma a casa. E ela banha os pés de Jesus, lava eles, enxuga com os seus cabelos. E Jesus dá uma triste notícia. O que ela está fazendo agora é algo que ela não vai poder fazer depois, que é embalsamar o meu corpo, porque eis que estou a ponto de ser entregue na mão dos meus algozes. Jesus prediz a sua morte, e vai um pouco além, ele diz que ele vai ser traído por um dos 12 que ali estavam com ele. Esse era o clima. Jesus acabara de dizer que ia morrer, e que ia morrer pela mão de um dos discípulos. Você imagina o clima? Imagina isso lá na mesa da sua casa. Você está feliz, alegre, de repente vem a notícia: olha, eu vou morrer. Consegue imaginar isso? Você consegue se ver nessa situação alegre e feliz? Aquele não era um dia feliz, aquele era um dia triste. E os discípulos curiosos que estavam para saber quem é que seria aquele que trairia o Salvador, eles confabulam entre si e elegem e falam assim: João, você que é o mais próximo, você que coloca a cabeça no peito de Jesus, vai lá, pergunta para ele, quem que vai ser? Então João vai, pergunta para Jesus, quem de nós vai ser o traidor? Jesus fala: olha, vai ser aquele que eu entregar um bocado de pão molhado. Eu acredito que todos ali ouviram isso. Se você estivesse à mesa com Jesus, você pegaria esse pão? Judas pegou desse pão. E não era um pão da ceia, porque a ceia vai acontecer um pouco depois. Ele pega um bocado de pão molhado, se você for analisar a história, é um pão que remete à Páscoa. A Páscoa do Velho Testamento, a Páscoa da lei, a Páscoa que todos os judeus deveriam celebrar pelo menos uma vez ao ano. E aquele era o tempo da Páscoa, onde todos os judeus afluíam
para a cidade de Jerusalém para comerem a Páscoa, para cumprirem a lei. Portanto, Judas comeu o pão da lei e acaba saindo dali para cumprir o que a lei dizia. Ele vai até os fariseus entregar Jesus. Judas não fica para comer da ceia do Senhor. Porque a palavra vai dizer que logo após comer desse pão, ele sai para fazer aquilo que já estava no seu coração. E só então, enquanto comiam, então Jesus, ele ministra a ceia do Senhor. A palavra diz que isso vai acontecer enquanto eles comiam. Portanto, a ceia não era algo físico, porque se isso aconteceu enquanto eles comiam, alguns deles provavelmente já estavam até fartos, já tinham comido o suficiente. Outros estavam terminando as suas refeições, ou alguém já estaria no meio da sua refeição, simbolizando algo espiritual, algo que acontecera de dentro para fora, algo que tinha um simbolismo, algo que tinha uma verdade. E eu te digo isso porque a mesa está posta, daqui a pouco você está provando dessa mesa. Isso não é simplesmente um ato profético, isso é algo que traz mudança, isso é algo que traz aliança, isso é algo que traz fortalecimento para o corpo de Cristo. E quantos de nós, ao longo da história, fomos privados, seja por legalismo, seja por doutrinas falsas, que diziam para você, olha, você não é digno. Quem é um ministro digno de falar para você se é digno ou não? Foi Jesus que deu o corpo dele na cruz, por mim e por você. E Ele nos tornou digno pelo seu sangue, e não pelo que você faz ou deixa de fazer, ou pelo que eu faço ou deixo de fazer. Isso é graça. A Páscoa do lei, ela acontecia de fora para dentro. A ceia do Senhor, ela acontece de dentro para fora. Judas, ele vai até os fariseus e vende Jesus por 30 moedas de prata, aproximadamente 330 gramas de prata. Sabe o que é isso? A lei de Moisés dizia que esse era o valor que deveria ser pago para alguém que perdesse um escravo. De repente alguém tinha um escravo ali no meio da eira, alguém ia matava o escravo, um boi chifrava esse escravo vinha morrer. O responsável pela morte desse escravo deveria pagar ao dono desse escravo 330 gramas de prata. Jesus foi vendido por preço de escravo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o El Shaddai, foi vendido por valor de escravo. Aí você fala, é muito pouco. Como que Judas conseguiu? E eu te pergunto, por quanto nós temos negociado Jesus nos dias de hoje? Por quão pouco nós temos deixado de falar de Jesus? Vergonha? Medo? Politicamente correto. De repente vem uma empresa, coloca na internet a figura de um transexual para ilustrar o Dia dos Pais. E essa empresa no mês seguinte, depois de várias acusações na internet, gente falando que absurdo, que coisa horrorosa, se torna uma das empresas mais valiosas da Bolsa de Valores. Sabe o que isso me diz? Que na hora de falar que absurdo, que coisa horrorosa, misericórdia, queima no fogo do inferno, nós os crentes, nós somos muito bons. Agora, quantas irmãs do coque e do roupão você viu falar assim, eu não vendo mais a revistinha dessa empresa? Na hora de falar das nossas autoridades, que a Bíblia diz que nós devemos orar por elas, o que nós estamos fazendo? Isso também é negociar a nossa fé, é negociar os nossos princípios.
negociar os nossos princípios de fé, expor Jesus à ignomínia. Eu não vou nem falar daqueles que falam mal de autoridades pastorais. Se Davi não teve coragem, sendo o líder mais proeminente até hoje na história de Israel, ele não teve coragem. Ele disse: ai de mim de tocar no ungido do Senhor, quando ele teve a oportunidade de sacar sua espada e matar Saul. Ele não fez isso. Que dirá de nós falar de uma autoridade do Senhor? Ah, mas o pastor fez isso, mas o padre fez isso, mas esse líder ou aquele outro fez isso. Nós não temos esse direito. Esse direito só cabe a quem deu a essa pessoa a autoridade, e não fomos nós que demos. Toda a autoridade provém de Deus, e se Ele deu, Ele vai tratar. Em nome de Jesus, não negocie a sua fé, não faça o que Judas fez, não negocie os seus princípios. Mas ele não foi o único a negar. Pedro, ao ouvir aquilo, ele fala assim: eu estou pronto para morrer com o Senhor. Só que um pouco adiante, você sabe, ele vai negar Jesus 3 vezes. No último domingo, o pastor Rodrigo pregou aqui uma palavra que ele deixou, me impactou muito. Ele pregou sobre esse tema e ele falou assim que para cada negativa de Pedro, Deus deu a ele uma palavra de amor e de confiança. Apacenta as minhas ovelhas. Pense você, a quem você entregaria os seus filhos para serem cuidados? Você entregaria para alguém que te traiu? Para alguém que te negou? Foi exatamente isso que Jesus fez. Para cada negativa nossa, Deus tem amor, graça, misericórdia e um recomeço. E se Deus não cobrou nada disso de Pedro, que dirá se vai cobrar de mim e de você? Em nome de Jesus, receba isso. Se alguma dessas palavras, se algo que eu te falei aqui agora fez sentido para você, você falou: nossa, eu estava nessa condição. Receba paz no seu coração agora. Receba o amor de Deus, receba graça. Receba um recomeço. A igreja do Senhor está recebendo recomeços nesse tempo. Se você acha que a igreja do Senhor foi abatida, não. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Ela está sendo edificada. O Espírito Santo de Deus tem levantado uma nação ainda mais forte. E você faz parte disso. Mas vamos avançar. O lugar agora é o Getsemane, chamado prensa do óleo, que era um lugar ao pé do Monte das Oliveiras, que existe até hoje. É o chamado Jardim do Getsemane. É um jardim que lá no Velho Testamento foi profetizado que ele seria um jardim cercado, regado, cuidado. E assim ele é, dessa forma. Se você procurar as imagens na internet, você vai ver que ele ainda existe até hoje. O lugar onde Jesus passou os seus últimos momentos de agonia. Era um lugar onde Jesus visitava com frequência. Ele costumava ir ali para orar. Só que ele ia ali sozinho. Imagina quantas batalhas Jesus travou na oração contra Satanás naquele lugar. E é provável que Jesus, cuidadoso como era, não levaria os seus discípulos. Eles não aguentariam tamanha pressão espiritual. Mas naquele dia foi diferente. Jesus chamou todos os seus discípulos para irem para aquele lugar a fim de orar. Jesus estava angustiado. A sua alma estava abatida. O relato de Marcos diz que ele estava apavorado, angustiado. Os discípulos não eram acostumados a vê-lo daquele jeito. Eles estavam acostumados com um Jesus poderoso, que dizia ao vento: aquieta-te. E eles olham para aquela situação e falam: quem é este? Que até o vento e a tempestade obedecem. Eles eram acostumados a ver um Jesus amoroso, alegre.
que tomava crianças no colo e falava para elas: olha, eu estou preparando um reino para você. Eles estavam acostumados a ver um Jesus que olhava no fundo da alma das pessoas, compadecia delas e menos se preocupava consigo. Mas naquele dia era um dia diferente. E diz que naquele dia ele se abateu muito no seu coração. Um Jesus que investia contra uma multidão de cambistas com uma corda nas mãos, que falava aos fariseus: seus hipócritas. Mas agora ele estava entristecido. Um Jesus que dias atrás se transfigurava num ser divino na frente dos discípulos e era servido pelos homens de Deus mais importantes que haviam pisado naquela terra até então, Elias e Moisés. Mas naquele dia ele estava transfigurado na figura humana mais desoladora que eu e você possamos imaginar. Aquele Jesus eles não conheciam. Ele estava terrivelmente abatido. Imagina como é que os discípulos ficaram confusos. Jesus chama os discípulos, mas sabiam das suas fraquezas e pede a eles: não, fica aqui. Eu vou um pouco mais adiante. Pedro, Tiago, João, vem comigo. Pedro, a pedra sobre a qual Jesus ordenou: sobre ti eu vou edificar, sobre mim eu vou edificar a minha igreja, mas você vai apacentar. Fala da missão da igreja. Tiago, que significa do calcanhar, o primeiro mártir entre os discípulos, morto a fio de espada por um imperador romano, que fala da perseguição que a igreja sofreria. E por fim, João, que significa filho da graça, o discípulo a quem Jesus amava, que fala da fidelidade do amor de Deus. Você tem uma missão. Jesus sabe que você vai sofrer perseguições, mas ele diz para você: você é fiel. Era isso que ele estava falando para esses 3 discípulos quando os chamou. Ele chama e fala: olha, eu vou um pouquinho mais adiante, tá? Mas fico aqui, ora comigo, eu estou precisando de você. Já aconteceu com você? Você passar por uma situação que tudo que você quer é um ombro para chorar. Tudo que você quer é alguém para te abraçar e falar para você assim: vai dar certo, calma. Aguenta mais um pouco. Ou melhor ainda, alguém que fala para você: olha, esquece, fique em paz, eu vou lá resolver isso para você. Já aconteceu com você? Era assim que Jesus estava. Só que ele vai um pouco mais adiante. E no auge da sua tristeza, ele adentra o Getsemane sozinho. Ele escolheu o Getsemane. E ele escolheu o Getsemane porque ele sabia de uma coisa, que eu e você também precisamos saber. Tem lutas que eu e você vamos passar sozinhos. Deus não vai permitir ninguém se chegar. Nem a multidão da igreja, que vai ficar um pouquinho mais adiante. Nem os seus discipuladores, aqueles amigos mais próximos, vão estar ali com você. É só você e Deus. Sabe por que isso? Você precisa entender que tudo que você precisa na sua vida é da sua comunhão com Deus. Todas as outras coisas decorrem disso. E muitas vezes nós invertemos os papéis. Nós vinculamos a nossa comunhão com Deus naquilo que as pessoas estão fazendo à nossa volta. Ah, se o meu líder fizer. Ah, se o meu pastor for. Ah, se a igreja for. Não! A sua comunhão com Deus depende só de você e de Deus. Todas as outras coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas. Todas as outras pessoas. Todas as outras fortunas. Tudo aquilo que você deseja e almeja virá na sequência. Aleluia. Glória a Deus. Recentemente eu passei por uma luta assim, eu já
confidenciei isso com o pastor. Meu filho João Pedro, desde o seu nascimento, ele tem uma promessa na vida dele. A promessa que Deus me deu é que ele seria levantado profeta sobre as nações. E quem é pai aqui sabe o preço de uma promessa na sua vida, mas na vida dos seus filhos é algo sobrenatural. E meu filho, ano passado, no início desse ano, ele começou a gaguejar. E aquilo me abateu muito, porque eu ficava no meu coração negando aquilo. Não, meu filho não. Só quem é gago sabe o que passou ao longo da vida. Nas minhas palestras motivacionais eu uso um exemplo de um homem que foi gago 30 anos. E o relato dele é surpreendente, de tudo que ele sofreu ao longo da vida para desenvolver a sua profissão de vendedor. E eu ficava projetando aquilo, meu filho não pode passar por isso. E eu não podia comentar aquilo com ninguém. As pessoas já estavam percebendo. Me caiu a ficha o dia que minha sogra chega em casa e fala assim: precisa levar o João no fonoaudiólogo. E a Flávia fala para mim: a gagueira do João está piorando. E eu não falei uma palavra. Mas só eu sei o quanto eu chorei na presença de Deus, clamando a Ele: não permita que meu filho passe por isso. O Senhor prometeu que ele seria um profeta. A promessa é sua. Os dias passaram, sem contar para ninguém. E quando eu percebi, foi sumindo. De repente desapareceu. E toda criança fala muito, principalmente na idade do João. Mas o João fala 3 vezes mais. Tem um vocabulário que enche o coração da gente de orgulho. Promessa de Deus se cumprindo, mas foi preciso passar pelo Getsemane sozinho. Muitas lutas você vai ter que passar sozinho. Jesus está ali no meio do nada. À noite, está escuro. São quase 11 horas da noite de uma quinta-feira. Somente as oliveiras estão ali por testemunha daquilo que ia acontecer. E acontece um fenômeno terrivelmente doloroso de se ver. Principalmente quem é da segurança pública que sabe. Em situação de perigo, acontece um fenômeno químico no nosso corpo, que faz liberar adrenalina. E essa adrenalina, ela tem um poder, ela tem uma função de nos tornar mais ativos, mais despertados para um perigo iminente, para livrar a sua vida do perigo, para correr se for necessário, fica mais atento. E quando essa adrenalina ela sobe muito, e não há uma resposta física condizente, 3 coisas podem acontecer. A primeira, o seu coração ele começa a bater tão rápido e tão aceleradamente, descompassadamente, que o indivíduo ele pode morrer por um ataque cardíaco. A segunda, os pulmões. Você começa a respirar tão rapidamente que acontece um fenômeno chamado hiperventilação. O indivíduo pode morrer por asfixia. E a terceira, vencida a fase do coração e a fase do pulmão, o sangue começa a circular no corpo com uma pressão tão alta que os vasos chamados vasos capilares, são chamados assim porque são muito fininhos, presentes na grande maioria no cérebro. Eles começam a sofrer aquela pressão do sangue e eles estouram. E a pessoa morre por um acidente vascular cerebral, o chamado AVC.
Jesus sabia que ele não podia morrer de nenhuma dessas três causas. Ainda existia uma cruz. Naquele momento, Jesus escolhe a cruz. Mas o seu corpo ainda era um corpo humano e precisava extravasar toda aquela situação que estava acontecendo. E acontece um fenômeno chamado hemaditrose. Raríssimo. 44 casos catalogados desde que começaram os seus estudos, lá em meados de 1980 até os nossos dias. Em outras palavras, Jesus começa a transpirar sangue. Os vasos capilares que ficam próximos às glândulas de suor, eles se rompem e o sangue começa a sair junto com o suor. Jesus começa então a se desidratar e a perder sangue. Do sangue que ele perderia até a última gota. Jesus resiste a tudo isso, que hoje a ciência chama de hemaditrose. Por minha causa, por sua causa. Então ele volta aos seus discípulos e diz: vigiai e orai. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. E aí você pensa, ele está falando isso para os discípulos. Sim, para os discípulos também. Mas ali estava havendo um conflito entre Jesus, o homem, e Jesus, Deus. Porque a palavra diz que ele era 100% homem, mas era também 100% Deus. E a palavra diz que antes da fundação do século, ele já tinha sido entregue para ser morto por mim e por você. A decisão, como Deus, já tinha sido tomada. Agora ele precisava tomar a decisão como homem. E aí fica um pouco até confuso de entender isso. Mas como assim? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne de Jesus gritava: abandona esse povo, eles te traíram, eles não merecem. Mas o amor de Deus falava para ele: vai. Eles não merecem, mas eu os amo. Imaginou o tamanho da confusão mental, da angústia que Jesus sentia naquele momento. E então ele volta e ora a Deus e fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não, faz a tua vontade, que na verdade era a vontade dele. Ele está orando com ele mesmo. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia o que ele precisava fazer. E é por isso que a Bíblia diz, lá em Filipenses 2, do verso 6 a 8, que ele mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, se fazendo em forma de servo. E se humilhou, se entregando à morte, e à morte de cruz. Naquele momento, Jesus escolheu a cruz. A vontade de ser de Deus, ela nem sempre vai nos levar a caminhos que vão satisfazer a nossa carne. Aliás, na maior parte das vezes, ela não vai nos levar por caminhos que vão satisfazer a minha e a sua carne. Mas no final, a vontade de Deus, para mim e para você, ela sempre vai nos levar por um caminho que é bom, que é perfeito e que é agradável. E que agrada a sua e a minha expectativa daquilo que você e eu queremos. Por mais 2 vezes, Jesus volta. Encontra os discípulos dormindo. E aí, ele diz: basta. Chegou a hora. Já estão aí os acusadores que vieram levar o Filho do Homem para ser morto. Judas chega junto com eles. Estava escuro. Já eram 11 horas da noite. Judas chega, se aproxima, lhe dá um beijo. Jesus olha para ele, eu imagino aquele olhar de Jesus, penetrando a alma de Judas, extraindo de lá de dentro, tentando extrair de lá de dentro uma verdade. Diz para Judas: com um beijo, você me trai? Aliás, ele diz mais, ele diz: amigo. Jesus chama Judas de amigo, com um beijo. Em outra tradução vai dizer assim: aqui vieste. E quando você vai no original, você vai encontrar essa mesma pergunta sendo feita por Deus a Adão: Adão, o que fizeste?
A tradução ficou um pouco diferente, mas a pergunta é a mesma. O que você está fazendo? Diferente de Satanás, que faz perguntas retóricas para nós, com o objetivo de nos culpar, de nos punir, de nos fazer sentir remorso, Jesus queria extrair de Judas só um arrependimento. O mesmo que Pedro teve, um pouco depois de ter negado Jesus. Jesus, eu te amo. Eu errei, mas eu te amo. Foi isso que Pedro quis dizer. Mas Judas não. Ele não falou mais nada. Simplesmente ele correu, tomou uma corda, amarrou numa árvore, passou no seu pescoço, se lançou de um despenhadeiro, a corda se quebra, ele cai sobre pedras, provavelmente pontiagudas, porque essas pedras abrem as suas entranhas, e as aves do céu vêm e comem as suas entranhas. Não era um simples questionamento, era uma oportunidade de arrependimento. Reitero o que eu falei no começo, Deus não tem acusação para mim e para você. Perguntas que estão sendo feitas no seu coração aqui agora, são para arrependimento, para recomeço, para paz, para graça, para misericórdia e para recomeço. Então, Jesus pergunta a todos que estavam ali, era uma multidão, mais de 600 pessoas, todas elas com paus e com porretes, para bater em Jesus. E Jesus pergunta, a quem procurais? Alguém responde, a Jesus, o Nazareno. E ali ele libera uma palavra. Ele diz, eu sou. E apenas uma palavra é o suficiente para que todos caíssem ao chão, para mostrar que Jesus se entregou, Ele escolheu a cruz. Ninguém poderia amarrar Jesus, ninguém poderia levá-lo preso, todos caíram ao chão, mas também para reafirmar aquilo que João colocou no seu evangelho, que Ele era o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o pão, Ele é o vinho, Ele é a água, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, para Ele são todas as coisas, desde o começo até o final, Ele é tudo que eu e você precisamos, conforme for a nossa necessidade. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Todos os soldados caíram ao chão, Ele mesmo ajuda alguns a se levantar. Imagina a cena. O acusado lhe ajudando a levantar os seus acusadores. A partir daquele momento, Jesus estava sozinho. Todos os seus discípulos o abandonaram. Diz a palavra que todos fugiram. Todos, nós falamos de Pedro, que fugiu, que o acompanhava de longe, mas todos, não só Pedro, todos fugiram. E nesse momento Jesus escolhe a humilhação. Jesus escolhe a dor. O lugar agora é o sinédrio. Jesus, já era alta madrugada. Jesus é levado à presença do sumo sacerdote Anás. Anás o interroga. E Jesus expõe a incompetência daquele júri, que não tinha competência para julgá-lo, muito menos para acusá-lo e condená-lo. E ali começam as suas dores. Alguém vem e o esbofeteia. Anás então remete Jesus a Caifás. Nesse momento Jesus, ele vira uma bola de ping-pong. Anás manda Jesus a Caifás. Caifás, mediante testemunhas pagas com dinheiro, acusa Jesus. E ao acusar Jesus, manda ele para o sinédrio. Só que o sinédrio não podia fazer nada. Porque o sinédrio era uma jurisprudência religiosa. Eles não podiam condenar Jesus à morte. Eles tinham que achar uma acusação para levá-lo diante de Pilatos. Pois bem, eles levam Jesus a Pilatos. A acusação, ele se intitula rei dos judeus. Mas Jesus já havia dito, meu reino não é desse mundo. Portanto, não teria nenhum confronto
com o reino de Roma. Mas é sob essa acusação que ele é levado diante de Pilatos. Pilatos, numa estratégia política, porque ele queria reconquistar a amizade de Herodes, que estava enfraquecida, que era o tetrarca, era o governador maior ali da região da Galileia. Ele manda então para que Herodes o julgue. Herodes não acha culpa, devolve para Pilatos. E nessa hora, Pilatos está assombrado. A mulher dele havia sonhado na noite anterior e dito a ele: olha, Deus me apareceu em sonho. Eu não sou de me envolver em questões políticas, mas eu tenho que te dizer, Deus mandou te dizer, não se envolva na causa desse justo. Pilatos está apavorado. Então ele define uma estratégia. É manhã de sexta-feira. Jesus não dormiu. Não tomou café da manhã. Ele já foi esbofeteado. Ele já suou sangue. Ele já perdeu água. Ele está desidratado. Herodes então, na tentativa de aplacar a ira do povo, Herodes manda que Jesus sofra 40 açoites menos um. 39 açoites executados por um instrumento chamado azorrague. Em algumas versões vai trazer a palavra flagellum, do latim, que dá origem à palavra que você conhece no português, flagelo. Então você já entendeu que não é uma coisa boa. Esse azorrague, ele era um chicote de 12 pontas, de couro forte. E em cada ponta havia um pedaço de metal afiado, ou um pedaço de osso de carneiro quebrado e minuciosamente afiado. O objetivo disso era causar o maior dano que fosse possível a cada chicotada. Faz a conta comigo. 39 açoites, 12 pontas, 468 cortes na carne de Jesus. Você pode imaginar a cena. Jesus sendo açoitado nas suas costas, mas chega um momento que, se eles continuam batendo no mesmo lugar, o buraco fica tão profundo que começa a alcançar órgãos internos e a pessoa morre ali mesmo. E não era esse o objetivo, ainda existia uma cruz. Então eles batem nas costas, batem nas pernas, batem nos braços. Em algum momento eles erram e batem no rosto. E a cada puxada de retorno, pedaços de carne são arrancados. Jesus perde grande parte do seu sangue ali naquele lugar. Os soldados tinham entre eles uma aposta. Quantas chicotadas um judeu aguenta? E entre eles corria a máxima que nenhum aguentava mais do que 10. Sem gritar, sem pedir clemência, sem se ajoelhar. Diz a palavra que Jesus não emitiu um som. Como ovelha muda, ele sofreu tudo isso. Não sei se você sabe, um grito de dor, ele tem o poder de tirar de nós, ainda que por alguns breves instantes, aquela sensação extrema de dor. É por isso que nós gritamos. Nem isso foi permitido a Jesus. Nenhum grito de dor. Quase 500 cortes na carne. Nenhum grito. Não bastasse isso, os soldados, depois de tirá-lo dali, deveriam levá-lo ao pátio do templo, ao pátio do palácio. Porque a estratégia de Pilatos é que, como era Páscoa, ele podia libertar um dos presos a critério do povo. Então o que ele pensou? Pego Barrabás, o pior entre os bandidos, coloco próximo de Jesus. É claro que eles vão escolher mandar Barrabás para a crucificação. E assim eu fico bem com o povo e está tudo certo. Antes disso, os soldados colocam uma túnica púrpura sobre Jesus. Tecem uma coroa de espinhos, que mediam aproximadamente 10 centímetros, tão duros, capazes de até fincarem uma madeira de acácia.
E é esse instrumento eles colocam sobre a cabeça de Jesus e batem com paus sobre a cabeça de Jesus. Pessoal do Ministério do Louvor, me aguardem mais um instantezinho, viu? Sei que meu tempo está acabando, mas eu quero terminar esse relato aqui com vocês. E é dessa forma que ele é apresentado na frente do povo. Está aí o seu rei, com capa e com coroa. O povo então escolhe que Jesus seja crucificado, dizendo: crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos lava as suas mãos, como quem diz: eu não tenho nada a ver com o sangue desse justo. E o povo diz: que recaia sobre nós o sangue desse justo. Pessoas pagas, corrompidas, com dinheiro dos fariseus, com dinheiro do sinédrio. Então, Jesus ele é levado para o último ato desse espetáculo macabro. Espetáculo? Sim, espetáculo. A morte sempre foi um espetáculo, em especial para os romanos. A Via Crucis media mais ou menos 600 metros, ainda existe, está lá. Era uma via principal da cidade. O objetivo disso é que todos iam para lá assistir à morte de um bandido, de alguém que tinha sido condenado. As pessoas faziam fila nas calçadas, aguardando a passagem daquela via dolorosa, enquanto xingavam, enquanto zombavam, enquanto cuspiam sobre aquela pessoa que passava, trazendo sobre os ombros a sua cruz. Com Jesus não foi diferente. Colocam sobre os ombros dele uma peça da cruz chamada partíbulo, que é aquela peça onde os braços são estendidos. Aquela peça pesava sozinha 40, 50 quilos. Ninguém era capaz de suportar o peso de uma cruz inteira, que chegava a pesar até 150 quilos. Então aquela peça é colocada sobre os ombros de Jesus. Eu te lembro que ele já estava desidratado, tinha apanhado, tinha uma cruz de espinhos sobre a cabeça, mais de 500 cortes pelo corpo, não tinha comido nem bebido nada, desde a noite do dia anterior, até aquele momento, que já era próximo do meio-dia. Jesus então, nesse contexto, ele cai, debilitado que estava, não tem forças mais para continuar. Então os soldados chamam Simão, o sirineu, para ajudar. E você pode achar que foi um ato de misericórdia. Os soldados não estavam lá para ter misericórdia. Eles estavam lá para tornar cada vez mais dolorosa a via daquele que havia de morrer. Era um modelo, era um exemplo. Era um outdoor. Que em outras palavras dizia para o povo: isso é o que acontece com quem trai Roma. Simão Sirineu foi escolhido, muito provavelmente por causa da cor da sua pele. Ah, porque ele era escravo? Não. É porque Sirineu, não é o sobrenome dele, era de onde ele era. Era Simão de Cirene, uma cidade da Etiópia. Provavelmente ele era um dos poucos negros que tinham lá, que foram para lá porque era a época da Páscoa. Deveria ser um judeu convertido, alguém convertido ao judaísmo. E foi lá para celebrar a Páscoa, para entregar o seu sacrifício, para receber sobre sua túnica um pouco do sangue que era aspergido pelo sacerdote, como remissão dos pecados. E ele foi escolhido a dedo. Isso aqui é para te mostrar, Jesus, que nenhum dos seus discípulos, nenhum daqueles que você curou, nenhum daqueles que você profetizou quis te ajudar, nenhum dos seus irmãos de Israel. Nós tivemos que achar um estrangeiro. Deixa eu te falar, aquele homem, ele foi lá para receber o sangue de um animal, mas foi um dos poucos que teve o privilégio de receber fisicamente no seu corpo o sangue de Jesus Cristo. Mas tem algo profético nisso para mim e para você também. Ainda que você esteja se sentindo sozinho hoje, todos te abandonaram. Deus tem uma ajuda para você.
E ela vai vir de onde você menos espera. De onde você menos espera. Deus vai levantar, ainda que seja um estrangeiro. Deus vai levantar para te ajudar. É só por um tempo, tá? A cidade estava cheia. Todos haviam ido lá ver aquele espetáculo. Então, o lugar agora é o Gólgota. Uma montanha nos arredores da cidade. E no Gólgota, eles se dão conta de que a cruz que tinha sido feita era maior do que Jesus. A cruz não tinha sido feita para Jesus. Ela tinha sido feita para Barrabás. A cruz ela era feita uma semana antes da crucificação. Não estava programada a crucificação de Jesus. Ela foi decidida de quinta para sexta, da noite para o dia. Tiveram que usar uma cruz que não era dele. E Barrabás era um homem zarrão. A região de onde ele era uma região de homens grandes. E aí, na hora de fixar um prego, colocam a mão de Jesus, batem um prego. Na madeira, onde se fixava o prego, era necessário que um furo tivesse sido feito previamente para que o prego entrasse, senão eles iam bater. A madeira normalmente era madeira de acácia, madeira abundante, barata, mas muito dura. Os carpinteiros não queriam. Era essa madeira que era utilizada ali. O prego não entraria se não fosse dessa forma. E a outra mão? Ela não alcança o buraco. Alguém então tem uma infeliz ideia. Pegaram uma corda, amarram no braço de Jesus, puxam o braço de Jesus até quase deslocar ele do ombro, para que o braço dele pudesse alcançar o buraco que estava pronto ali. Então, as mãos são fixadas, agora é a hora dos pés. Um pé é fixado primeiro. Um prego é colocado, depois um segundo prego é colocado por sobre o primeiro. Porque um prego só não seria capaz de suportar o peso do corpo que era depositado sobre o pé. O carpinteiro que fez a cruz, ele deixou um presente. Ele entalhava a madeira e deixava pontas afiadas, para que na hora que o crucificado encostasse, a carne dele viva ralasse naquela madeira. Jesus precisa respirar. Ele não pode morrer sufocado. E a posição fazia com que os seus pulmões fossem pressionados pela sua caixa torácica. E ele sabia que ele não podia morrer sufocado, porque a lei dizia que não se poderia oferecer carne sufocada. Então Jesus, no esforço sobre-humano, ele fecha as mãos, segura naquele prego, se projeta diante para buscar um pouco de ar. E quando ele volta, as costas dele se encostam naquelas madeiras que estão nas costas, que entram na sua carne que está viva, sangrando como facas afiadas, causando ainda mais dor e sofrimento. Então, acontece o último ato desse espetáculo. Jesus tem sede. Um dos soldados pega uma vara. Na ponta dessa vara coloca uma esponja, provavelmente uma esponja do mar. Naquela época não existiam buchas como a gente conhece hoje. E diz a palavra que estava ali um pote cheio de vinagre. Nunca te chamou atenção por que estava ali um pote cheio de vinagre? Alguns vão se reportar à versão de Mateus, que vai dizer que foi ofertado para Jesus vinagre misturado com fel. Jesus não quis beber. Acontece que esse relato, ele acontece previamente à crucificação, e esse que nós estamos falando agora está acontecendo durante a crucificação. Portanto, são dois momentos diferentes. O mais provável, eu vou te contar aqui o que aconteceu. Acontece que os banheiros romanos, os banheiros públicos, eles eram de uso coletivo. Eles eram uma bancada de pedra. Com um buraco, as pessoas se assentavam, uma dos lados das outras. Ali era um lugar onde as pessoas sentavam para conversar, enquanto faziam suas necessidades. Valdir, isso está ficando muito chato. Preste atenção. Para nós só vai nos causar náusea, mas para Jesus causou dor. Acontece então
que era provável que, como ali era um lugar de muita visitação pública, existia ali um banheiro público. Esse pote estava ali com a finalidade. O papel higiênico da época era assim: uma esponja na ponta de um caniço. Na frente passava um córrego de água. A pessoa passava a água, se limpava, e isso era colocado dentro de um pote de vinagre para desinfecção. E outra pessoa na sequência ia usar aquele mesmo artefato, aquele mesmo aparelho. Você acha que algum soldado romano estava com pena de Jesus? Queria dar vinagre, não tem água, eu vou dar vinagre para ele, Não. Ele só queria aumentar a dor e o sofrimento. Eu não preciso nem te contar da onde que ele tirou aquele caniço com aquela esponja embebida em vinagre para entregar na boca de Jesus. Eles estavam falando para Jesus: olha, o que sai da sua boca para nós é semelhante ao que entra nesse pote de vinagre. E a palavra lá em Isaías capítulo 53 vai dizer que mesmo depois de tudo isso, não fizeram conta dele. Agora, se o Ministério do Louvor quiser me acompanhar, estamos terminando. Porque foi nesse momento, foi nessa hora, que a palavra de Deus diz que Jesus vai dizer: basta! Está consumado. Um pouco antes, mesmo em meio a toda aquela cena, Jesus abençoa todos que estão ali. Perdoa. Ele tem tempo, inclusive, para pedir a João: está aí Maria, cuida dela. Cuida dela como se fosse a sua mãe. E ali, ele expirou. Ali ele entregou a sua vida. Ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. A terra tremeu. O sol, que já não brilhava tão forte, ele se escureceu. Os sepulcros se abriram, os mortos saíram lá de dentro. O véu que fazia separação entre o povo e Deus e que cobria o templo se rasgou de alto a baixo. Graças. Graças, Senhor. Graças, Senhor, te damos graças. Graças, Senhor. Um soldado romano que assistia aquilo tudo, ele olha e fala: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Oh, aleluia. Mas por quê? Porque o Filho de Deus escolheu a cruz. Porque ele escolheu Getsemane. Toda aquela pressão psicológica, todo aquele peso, toda aquela angústia. Por que que ele escolheu isso? Porque ele escolheu um tribunal corrupto, ser acusado injustamente. Porque ele escolheu ser açoitado, vilipendiado no seu corpo. Graças. Por que a blasfêmia do povo, xingando, falando mal dele, praguejando? Por quê? As coroas. Por que a coroa? Porque os cravos nas mãos, a coroa sobre a cabeça, o manto que tinha um único objetivo: de fazer dele um palhaço na frente do povo. Por quê? Sabe por que ele escolheu a cruz? Fique de pé, eu vou te dizer. E aqui eu encerro.
Ele escolheu a cruz, foi por minha causa. Ele escolheu a cruz, foi por sua causa. Ele escolheu a cruz por causa de cada um de nós que estão aqui em cima. Ele escolheu a cruz por cada um dos seus filhos, por cada um dos seus parentes. Ele escolheu a cruz por cada vida que está enferma lá na sua casa. Ele escolheu a cruz por cada problema que você tem passado hoje. Ele escolheu a cruz por minha causa, por sua causa. Foi por mim, foi por você. Será que você pode agradecer? Será que você pode agradecer?